Análise do sistema de refrigeração de uma geladeira Brastemp BRM54, pré-projeto 3. Sou aluno de Wanderson Monteiro, da disciplina de termodinâmica. Alguns pontos a serem corrigidos de projetos anteriores. Foi a questão 1. Faltou dizer que a análise de um único componente ela se baseia em um sistema aberto, pois existe o fluxo de massa devido à entrada e saída isso analisando o compressor. Vamos para novos pontos a serem discutidos, onde foi pedido a entalpia nos seguintes pontos, 1, 2, 3 e 4. Foi considerado sistema de refrigeração permanente e com a ajuda do software a gente encontrou os seguintes valores de entalpia, H1, H2, H3 e H4. Outro ponto foi com o fluxo de massa e as entalpias que a gente encontrou, calcular a potência do compressor. Para calcular a potência do compressor, a gente utilizou o fluxo de massa encontrado em projeto anterior, que é 9,2849 vezes 10 a menos 4 kg por segundo. A gente utilizou a primeira lei da termodinâmica na seguinte fórmula. Considerando que o sistema ele se encontra em regime permanente, o fluxo de entrada ele vai ser igual ao fluxo de saída. E também a gente vai desprezar as variações de energia potencial e energia cinética. A fórmula do compressor ficou para calcular sua potência M vezes H1 menos H2. Substituindo os valores, a gente encontrou a potência do compressor em menos 85,1425 watts. O valor do compressor, da potência do compressor é negativo, pois o trabalho que ele exerce é sobre o fluido e não o contrário. Outro ponto foi para calcular a capacidade de refrigeração e a taxa de transferência de calor do condensador e fazer algumas comparações com a entrega anterior. A gente utilizou mais uma vez a primeira lei da termodinâmica para calcular a capacidade de refrigeração. A gente utilizou a entalpia dos pontos 4 e 1 e ficou a seguinte fórmula. E para a capacidade de refrigeração a gente encontrou o valor de 169,078 watts. Utilizando também a primeira lei da termodinâmica para o cálculo da taxa de transferência de calor do condensador, a gente encontrou o valor de menos 254,220 watts. A diferença entre os valores encontrados atuais e os anteriores se dá por alguns motivos, como a estimativa do fluxo de massa, que anteriormente, para encontrar o fluxo de massa, a gente usou o deslocamento volumétrico para esse cálculo. E o modelo utilizado para os processos, a gente não considerou algumas perdas nos sistemas. E fazendo o balanço geral de energias, a gente tem que a capacidade de refrigeração somado à taxa de transferência de calor do condensador, ela vai ser igual à potência do compressor. Comparações dos valores encontrados com os valores do catálogo. Quando a gente compara os valores obtidos atuais com os do catálogo, a gente percebe a diferença por alguns motivos, já que os cálculos eles são feitos de forma teórica e analítica. A gente assume algumas condições ideais de funcionamento e ao longo do processo a gente adota também algumas coisas, como o regime permanente para o seu funcionamento. A gente despreza também as variações de energia cinética e potencial e também o fluxo de massa, o seu cálculo, né? A gente também assume que no compressor ocorre processos politrópicos, adiabáticos e entrópicos, ou seja, sem troca de energia com o meio. Essa diferença nos valores se dá por algumas razões, por essas razões. Foi pedido o cálculo do COP de Carnot, do sistema de refrigeração, e o COP com base na potência que a gente calculou e na capacidade de refrigeração, e explicar a diferença em cada processo, no de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 e 4 a 1, nesses pontos. O COP ele vai significar a eficiência do sistema de refrigeração, a relação entre a energia utilizada em forma de trabalho e a energia retirada do ambiente em forma de calor. É importante ressaltar que o rendimento real ele é menor que o rendimento de Carnot,
pois o de Carnot ele representa o rendimento máximo para o compressor. O rendimento de Carnot ele é dado pela seguinte fórmula, onde TH é igual a temperatura do condensador e TL é igual a temperatura do evaporador. Aplicando a fórmula e transformando, colocando as temperaturas em Kelvin, a gente acha o rendimento em 3,2155, rendimento de Carnot. A gente calcula também o rendimento real, aplicando a seguinte fórmula, e a gente considera que o QH é igual ao Q do condensador e o QL é igual ao Q do evaporador, para calcular o Carnot o real. A gente encontra o valor de 1,9858. E para comparações, o COP, segundo o catálogo, é de 1,5. Comparando a eficiência com a eficiência de Carnot, a gente faz a relação da eficiência real com a eficiência de Carnot e encontra o valor ali de aproximadamente 61,75%. Dado essa comparação, a gente observa que o rendimento de Carnot é maior que o rendimento real, que é maior que o rendimento do catálogo. A gente nota esse valor do coeficiente de rendimento de Carnot é maior obtido, pois ele vai expressar, como eu disse anteriormente, o funcionamento ideal da máquina, com 100% de eficiência. É uma coisa que é impossível de se obter na realidade. Ele representa o máximo de rendimento que a máquina pode alcançar, considerando condições ideais. O real e o catálogo são menor porque ele considera as condições reais de funcionamento e não as ideais. Por isso o rendimento de catálogo é menor, pois ele vai expressar a realidade e os detalhes ignorados ao longo dos nossos cálculos e do de Carnot. O ciclo de Carnot, a gente tem o gráfico destacando os pontos. A gente consegue observar que ali no ponto de 1 a 2 a gente tem a expansão adiabática, tendo uma queda de temperatura. Do ponto 2 a 3 a gente tem a admissão de calor, QL, em relação à isotérmica TL, visto no gráfico. Do ponto 3 ao ponto 4 a gente tem a compressão adiabática, tendo aumento na temperatura. E de 4 a 1 a rejeição de calor, QH, em relação à isotérmica TH. Aqui também tem aqui umas imagens no sistema, também destacando aqui os pontos de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 e 4 a 1, onde no de 1 a 2 a gente tem a compressão adiabática do compressor, que ela é isentrópica. A de 2 a 3, a compressão isotérmica, que é a rejeição de calor, a pressão constante no condensador. De 3 a 4, expansão adiabática no tubo capilar, processo ali isentálpico. E de 4 a 1, a expansão adiabática, onde a gente tem absorção de calor, a pressão constante no condensador. A gente tem aqui mais uma imagem do ciclo de refrigeração. E comparando os ciclos, a gente também tem as fases nesse ciclo, onde de 1 a 2 a gente tem a compressão, onde o fluido ele entra no compressor em forma de vapor com baixa pressão e baixa temperatura e sai do compressor com alta pressão e alta temperatura. No ponto 2 ao ponto 3 a gente tem a condensação. Do 3 a 4 a gente tem ali o que acontece na válvula de expansão. A gente tem ali com a elevada pressão e da temperatura alta, a válvula de expansão, ela está ali no meio do ciclo. Ela vai reduzir essa pressão e reduzir a temperatura para que o fluido ele fique em forma de líquido comprimido com vapor saturado e vá para o evaporador com baixa pressão e baixa temperatura. No evaporador, nessas condições, o fluido ele vai tirar calor do ambiente externo da geladeira, depois vai retornar para a entrada do compressor e o ciclo vai se iniciar novamente. Comparando os dois ciclos, a gente percebe que no ciclo de Carnot os processos são reversíveis, onde a transformação gasosa ela é isotérmica e não adiabática. Além disso, as trocas de calor no ciclo de Carnot elas acontecem na primeira e terceira etapa, que torna o ciclo, o processo mais eficiente. Neste ciclo, as máquinas precisam de um tempo infinito para realizar o trabalho com máxima de eficiência. Isso no ciclo de Carnot, o que torna inviável do ponto de vista real e prático, que a gente precisa. A pessoa que vai construir um sistema de refrigeração e posteriormente vender uma grande empresa, ela não vai pensar dessa maneira porque é inviável. E os processos reais, de acordo com o catálogo, que são feitos em condições reais, eles consideram as perdas de potência por atrito atestado de várias maneiras, considerando questões reais de funcionamento do dia a dia do consumidor.
Por isso que há essa diferença nos valores. É isso, obrigado.